Bom, pessoal, a gente então está mudando um pouquinho a nossa noite de atendimentos. A gente juntou esse momento da nossa meditação, que antes funcionava primeiro para os nossos membros trabalhadores, depois a gente tinha um momento lá em cima no acolhimento. A gente achou por bem fazer um experimento e estarmos todos juntos hoje, nesse momento, e aí a gente vai ter um momento também de estudo e reflexão que eu iria fazer lá no acolhimento, e aqui a gente costumava ter um outro tipo de estudo. Então, a gente achou também que seria bom fundirmos esses dois momentos para a gente também começar um pouco mais cedo os atendimentos para vocês e a gente poder também terminar os atendimentos um pouco mais rápido, para que a gente tenha um aproveitamento melhor da noite, com alegria, com bastante amor e sem deixar os nossos membros muito cansados, que era um comentário, né, frequente. Eu acho que eu vou ficar desse lado aqui. Se eu precisar voltar, você me ajuda, por favor. Estava fechado, eu escrevi legal. Mas agora tá aberto. Eu quero. Então, pessoal, a gente decidiu por esse tema, porque esse é um tema que ajuda a gente na integração da nossa personalidade. Então, o que é essa personalidade? O nosso corpo físico, o nosso corpo emocional, a nossa mente. Então, o objetivo desse nosso estudo é uma compilação desses estudos dessa escritora chamada Alice Bailey. Não tem nenhuma parte durante essa apresentação que esteja eu que escrevi, tá? E nem nenhuma outra pessoa. Todos os trechos dessa apresentação são de livros de um mestre tibetano. Então, eu e um amigo meu, separamos esses trechos para a gente conseguir fazer um curso para vocês. Então, não tem nada aqui. Se vocês não concordarem, não briguem comigo, não fui eu que escrevi, mas a gente pode tentar pensar juntos, refletir juntos e, de repente, chegarmos aí num ponto comum. Mas eu acredito que vai estar bastante claro. E o objetivo, então, é trazer outras ferramentas para a gente continuar o nosso processo de integração, de desenvolvimento espiritual. Bom, a qualquer momento, vocês podem me interromper, se tiverem dúvidas ou comentários. Nesse aqui agora, mas só se eu quis que tá meio ruim. Ah, tá. No setinho. Ficou meio clarinho aqui, mas eu leio para vocês. Então, o papel central da psicologia hoje. Aí o mestre tibetano diz: a principal ciência atualmente é a psicologia. É uma ciência que ainda está na sua infância. Esse livro foi escrito na década de 40. Então, estava bem mais na infância ainda do que está hoje. Né? Hoje a gente tem outras escolas, outros recursos, mas se a gente pegar num recorte maior, 100 anos ainda é um tempo bem curto, né? Ainda é um tempo bem pequeno. É uma ciência que está na sua infância, mas, olha que importante, detém o destino da humanidade em suas mãos e tem o poder, se corretamente desenvolvida e empregá-la, de salvá-la. Olha que bonito. Né? A razão da sua grandeza e da sua utilidade reside no fato de que ela põe ênfase na relação da unidade com o todo, né? De cada indivíduo no seu grupo, na sua família e mais para frente em relação a toda a humanidade. Esse indivíduo também com o seu ambiente e com os seus contatos. A psicologia estuda o equipamento e o aparelho do ser humano para tal contato e procura produzir a correta adaptação, a correta integração e a correta coordenação. E a liberação do indivíduo para uma vida de utilidade, realização e serviço. Esse é um dos papéis da psicologia, tal qual hoje ela já se apresenta. O que a gente vai ver um pouquinho mais nesse estudo é
como que vai ser, como é que pode ser essa psicologia que também inclui outros veículos, outros campos, outros corpos. E, principalmente, a gente vai ver os raios, né? Como esses raios exercem impacto em nós, nos nossos veículos, e como isso tudo conversa. Então, esse trecho é de um livro chamado Psicologia Esotérica, e ele continua: a psicologia está apenas se estabelecendo, e só agora a sua função começa a ser compreendida. Daqui a 100 anos, no entanto, já estamos meio perto do nosso prazo, ela será a ciência dominante, e os sistemas educacionais mais novos, baseados na psicologia científica, terão substituído completamente os nossos métodos que naquela época eram modernos. E a gente vem percebendo que a psicologia realmente tem permeado diversas outras áreas da ciência, inclusive pedagogia. A ênfase no futuro será colocada em determinar o propósito da vida de um ser humano. Então, a gente já vê também, a gente já falou no acolhimento em outros momentos, citei até o exemplo da logoterapia, que é uma vertente da psicologia desenvolvida pelo Viktor Frankl, que fala muito do propósito, da importância desse propósito, e quando o indivíduo não encontra um propósito, ele também tende a adoecer. E aqui ele está dizendo, né, que no futuro a ênfase vai ser realmente colocada no propósito do indivíduo, para o seu processo de desenvolvimento. E aí ele diz, e aqui é bem importante a gente pontuar, isso será efetuado por meio de uma compreensão do seu raio. Então, é o nosso principal motivo desse nosso ciclo de estudos, tentar trazer ferramentas para que cada um de nós, pelo menos, crie uma hipótese de quais são esses raios, essas forças, essas energias que exercem impactos em nós. Então, a gente vai, ao longo desse semestre, estudando para tentar reconhecer. Aqui ele está dizendo, né, uma compreensão do seu raio. A gente vai ver mais para frente um pouquinho que os raios são vários raios que exercem uma função sobre nós. Mas é interessante a gente observar a ordem como ele vai colocando as coisas, porque a ordem como ele coloca as coisas é a ordem como de importância que tem para a gente, né? Então, depois, além de uma compreensão do seu raio, uma análise do seu equipamento. Que equipamento é esse? É o nosso corpo físico, o seu funcionamento, a sua anatomia, são as nossas emoções, são as nossas funções psicológicas, é a nossa mente. Então, ele chama atenção para a gente, para o autoconhecimento, para a gente procurar cada vez mais conhecer como é que é o funcionamento desse meu corpo, né? Desde o funcionamento só do corpo físico, mas também como estão as minhas emoções? Qual que é a qualidade? Qual que é a intensidade? Como é que funciona a minha mente? Então, é um olhar, de novo, para o autoconhecimento, para a autoobservação, que vai gerar autoconsciência. E aí depois ele fala, né, um terceiro ponto, um estudo do seu horóscopo. Então, não é esse horóscopo que a gente lê nos jornais, mas é um olhar mais aprofundado em termos de qualidades que os nossos signos trazem para a gente. Então, tanto o signo solar, como principalmente o signo ascendente, e também o signo lunar. E mais para frente, também entendendo melhor as influências que estes signos, essas constelações, têm no nosso mapa natal. Mas, se a gente for elencar, é o terceiro ponto. O mais importante é a gente ter autoconhecimento, a gente observar, conhecer esses raios, depois a gente aprofunda um pouquinho nesse estudo do horóscopo. A gente tem um trabalho aqui do grupo que é mensal, então toda uma sexta-feira, na semana da lua cheia, a gente se reúne para estudar qual que é a influência do signo vigente. E aí é nesse olhar, mais ou menos, que se enquadra aqui esse estudo do horóscopo. Não é o horóscopo, de novo, do jornal. É um horóscopo que tem a ver com propósito. É um horóscopo que traz arquétipos para a gente perceber como que eles se relacionam com a nossa vida. Aí, naturalmente, depois, né, um controle da mente, a gente vem observando a importância de cada vez mais a gente não suprimir as nossas emoções, mas, ao mesmo tempo, a gente permitir que as nossas emoções sintam, não que elas tomem decisões.
né? Não cabe às emoções decidir. Cada vez que a gente decide pelas nossas emoções, dá confusão. Por quê? Porque a emoção, por si só, ela é pessoal. Então, ela vai ter uma maneira de enxergar que não é todo abrangente. Ela vai ter preferências. Ela vai ter pontos que, naturalmente, satisfazem os nossos desejos e as nossas necessidades. Porém, muitas vezes, quando a gente lembra que a psicologia faz, que ela relaciona a unidade no todo, quando a gente se relaciona, a gente não pode ser igual à criança. A criança decide tudo pela emoção, porque a criança é muito autocentrada. A gente que supõe-se sermos adultos, a gente precisa utilizar melhor a nossa mente. E a gente entender que a gente tem um papel dentro do todo. E que cada indivíduo é um outro eu e não um objeto para o meu eu. Isso é parte do amadurecimento. E aí, conforme a gente vai, então, reconhecendo que cada indivíduo tem a sua cultura, os seus gostos, as suas vontades, a gente vai percebendo que se cada um for só querer fazer o que quer, não vai dar certo. A gente precisa conviver em um todo. E isso faz parte, a gente consegue, quando a gente eleva o nosso olhar das nossas emoções, que são pessoais, para a mente, que tende a ser mais abrangente. E aí ele fala aqui, né, um último ponto, um treino da memória para transmissão de informações. Então também a gente precisa desenvolver, além dessa polarização da mente, também esse equipamento, esse nosso cérebro e essa nossa mente, para conseguir também organizar, replicar as informações, né, de modo que a gente também possa construir uma nova cultura. Os processos pelos quais, aqui é um outro trecho, tá? Ele pode integrar a sua personalidade e elevar e purificar suas qualidades de vida, receberão cuidadosa atenção. E tudo com o objetivo de tornar cada indivíduo, né? Consciente do seu grupo e útil ao seu grupo. Então, o nosso desenvolvimento, ele acontece à medida em que a gente vai, como eu dizia, saindo desse olhar da criança, que quer tudo para si, e começa a perceber, então, qual que é o meu papel no grupo que eu pertenço, no meu grupo familiar, no meu trabalho, no meu grupo espiritual, no meu grupo da cidade, no meu grupo nacional, nesse grupo maior que é a humanidade. Isso tem a ver com propósito. A gente só verdadeiramente exerce um propósito quando a nossa vida tem uma utilidade para o todo. Se eu não tenho uma utilidade para o meu entorno, eu não estou me relacionando com o meu propósito. Se a gente for entender, reconhecer que cada um de nós foi criado por essa divindade com uma característica única e peculiar para compor essa grande obra, que é a manifestação da vida aqui no nosso planeta e em outros planetas, cada vez que a gente se aproximar mais desse eu mais profundo, sem tantas distrações que a gente cultiva em geral, a gente vai estar se aproximando mais verdadeiramente do nosso eu mais verdadeiro e, consequentemente, a gente vai expressando o nosso propósito, essa parte no todo, que é única e peculiar. Nenhum de vocês pode expressar a parte que cabe a mim, assim como eu não posso expressar a parte que cabe a cada um de vocês. Mas a gente pode, sim, juntos, né, lapidando as nossas personalidades, deixando de lado os nossos excessos, a gente pode juntos trabalharmos para uma vida criativa, para uma vida fraterna, para uma vida de cooperação. Então, né, e aqui o mestre até coloca em negrito essa frase, né? Esse é um fator de importância. Qual o fator de importância? Quando a gente se torna consciente dos grupos onde a gente participa e do papel que a gente tem dentro deles. Então, esse é um olhar mais específico do mestre nesse texto. Aí, alguns outros pontos também muito importantes para chamar a nossa atenção nesse processo de desenvolvimento, que é síntese. O que é síntese? Alguém sabe? Me ajudem, por favor. Alguém sabe o que é síntese? Fala, Jô. Especificamente resumir algo. É isso, Jô, que você ia falar? É. Então, resumo. A síntese é um resumo. Do ponto de vista espiritual, eu sempre mostro para vocês esse exemplo, né?
quando a gente tem aqui duas polaridades, e o nosso mundo é muito polar, quando a gente consegue se desidentificar dessas polaridades e alcançar um padrão mais elevado de consciência, isso é uma síntese, né? O ensinamento diz que a lei do espírito é a lei da síntese. O ensinamento diz que a lei da alma é a lei da atração. E o ensinamento diz que a lei da personalidade é a lei da economia. O que isso quer dizer para a gente? Para a gente pensar no desenvolvimento da síntese. Quer dizer que, primeiro ponto, a nossa alma atrai para nós todas as condições que a gente precisa para o nosso desenvolvimento. Então, tudo que se apresenta na nossa vida hoje foi atraído pela nossa alma. Aí, o papel da nossa personalidade, então, é lidar com tudo isso que foi atraído para mim da melhor maneira possível. O que é economia? É quando a gente tem uma melhor utilização dos recursos, uma utilização mais sábia e mais inteligente. Então, a personalidade se desenvolve à medida em que ela vai utilizando tudo que a alma atraiu. E aí a família que a gente nasceu, são os ensinamentos, estudos, conhecimentos que a gente tem acesso, as pessoas com as quais a gente convive, todas essas condições foram atraídas pela nossa alma. Ali a nossa personalidade, esse momento que a gente tem aqui, essa presente encarnação, o papel dela é lidar com tudo isso, é extrair o que tem de mais missão em cada coisa que a gente vive. E aí o que acontece? Quando a gente consegue fazer isso em alguma medida que seja, aí entra o nosso eu mais profundo, que a gente chama de espírito. Que o nosso espírito, a nossa mônada na linguagem esotérica, ela faz o quê? Essa síntese. Aí ela vai elevando a nossa consciência para pontos cada vez mais abrangentes, até que a gente chegue num todo abrangente aqui que a gente chama de eu espiritual, de santo ser crístico, de alma, do que a gente quiser chamar, não tem problema. Mas é essa consciência mais ampla, mais eterna. Então, quando a gente pensa em síntese, é sempre a gente ter essa capacidade de sair da dualidade. É essa capacidade que a gente tem de, opa, peraí, deixa eu observar. O que está se apresentando? O que eu estou conseguindo extrair desses ensinamentos? São esses insights, são esses momentos em que a gente consegue tirar conclusões e a gente então consegue fazer o nosso processo de desenvolvimento. Então, essa capacidade de síntese é algo essencial para que a gente vá cada vez mais se aproximando do nosso propósito. Um outro ponto que ele chama aqui, pureza física. Esse é também muito abrangente, né? Mas o que a gente pode entender? A gente pode entender com autocuidado, a gente pode entender como uma alimentação que seja sem excessos, a gente pode entender com uma correta noite de sono, com práticas esportivas, com tudo o que venha também a contribuir para a saúde do meu corpo. Bom, então esse é um ponto muito importante que não deve ser negligenciado. Descentralização. O que é isso? Né? De novo, vou usar as crianças. As crianças são autocentradas. O adulto tem que aprender a se descentralizar. Né? A gente tem que aprender que a gente não é um ponto central. A gente é um monte de pontos. Então, quando a gente sai, tira o olhar aqui do centro e começa a colocar um olhar mais para o todo, a gente vai conseguindo se descentralizar. E aí eu consigo enxergar meu propósito. Porque se eu tiver centralizado apenas em mim, meu propósito não é propósito, na verdade. Eu estou almejando uma liderança, eu estou almejando uma autoridade, eu estou almejando um papel de destaque, mas isso não tem a ver com propósito. Isso tem a ver com questões das minhas necessidades pessoais. Que horas são? Tá, né? 10:38. Temos mais uns minutinhos, então. E aqui, boa vontade grupal. Então, essa boa vontade grupal, o que significa? É eu ter uma vontade para o bem do meu grupo. É eu fazer um movimento para esse grupo. É eu trazer tanto vontade quanto amor para circular nos ambientes dos quais eu faço parte. Então, essas vão ser as tônicas
do ensinamento que vai ser transmitido cada vez mais pela nossa hierarquia espiritual, pelos grandes seres que cuidam do nosso planeta. Então, prestem sempre bastante atenção. Hoje em dia, com o advento da internet, com muitas pessoas sensíveis, prestem bem atenção. Sempre que vocês estiverem lendo um texto, sempre que vocês se sentirem impelidos a fazer algo, sempre que alguém se autoproclamar um mensageiro, presta sempre atenção. Esse texto tem síntese? Esse texto ou essa pessoa está descentralizado? Esse texto ou essa pessoa estão trabalhando para a boa vontade do grupo? Se não tiverem esses elementos, pessoal, preste atenção. Sem crítica, mas talvez não seja de fato algo espiritual. Quando a gente entende algo que a gente pode chamar de espiritual, precisa estar contemplando esses aspectos. Senão, tem muito mais de energia astral, emocional, do que de fato espiritual. E aí, então, olha que interessante, né? O controle do corpo emocional e o correto pensamento serão ensinados. E onde eles estiverem presentes, um conhecimento das realidades espirituais será adquirido. Então, aqui uma outra pista para a gente. A gente precisa desenvolver na nossa vida controle emocional e um correto pensar. O que é o controle emocional? O controle emocional tem a ver com supressão ou com repressão? Não. De novo, as nossas emoções cabe sentir. Então, a gente precisa reconhecer, acolher, nomear, identificar, reconhecer as nossas emoções. Isso tudo, graças a Deus, vem sendo ensinado para a gente, né? A gente tem muitos livros falando sobre inteligência emocional, muitas pessoas falando sobre isso, e cada vez mais terão. Mas é importante que, de novo, as nossas emoções não decidam por nós. Cabe à mente ponderar, analisar, refletir, organizar, pensar e aí, então, deliberar e tomar decisões. Então, esse é um outro ponto muito importante para que a gente consiga também chegar nesse olhar espiritual. Eu gosto muito dos trabalhos de Hércules e tem um trabalho em que ele fica tentando 1 ano capturar uma corça, né? E era uma corça que tinha galhos dourados e as patas prateadas. E aí ele fica 1 ano, 1 ano. Cada vez que ele vai chegar perto, ela foge. Aí ela entra na floresta, se camufla. E aí, no final do trabalho, ela está repousando ao lado de um tranquilo lago, ele consegue captá-la e trazê-la ao coração. Isso é extremamente simbólico, né? Então, o que é essa corça galhada dourada? É a nossa consciência intuitiva. É aquilo que a gente entende como alma, como intuição, né? como de fato espiritual. E isso se escorrega. A gente acha que a gente pega, mas não. Parece que veio, mas sumiu. Parece que eu tive um contato, mas daqui a pouco eu não tenho mais, estou no meio da confusão de novo. E aí, então, depois de muito trabalho, ela ao lado de um lago tranquilo. O lago, água, representa as nossas emoções. A gente só acessa o nosso eu mais profundo quando as nossas emoções estão harmonizadas e equilibradas. Caso contrário, elas tomam a nossa atenção e trazem o tempo todo situações externas. E aí, então, eu vou lembrar do que eu tenho que fazer, da pessoa que me magoou, do que eu quero fazer, papapá. E aí, a gente está nessa periferia. A gente não está no nosso eu mais profundo. Então, é essencial para o nosso desenvolvimento que a gente consiga, em alguma medida, um controle das emoções. E um correto pensar. O que é isso? Também é um desenvolvimento da mente. A gente precisa estudar, a gente precisa ler, a gente precisa adquirir cultura, a gente precisa treinar a nossa mente. Hoje em dia, a gente praticamente assimila informações com muito pouca reflexão. A gente tem a informação que a gente quiser. Se a gente entrar na internet, a gente pesquisa sobre qualquer tema, a gente tem um monte de informação. Com a inteligência artificial, tanto mais, que até consegue fazer um pouco de síntese, está melhor que muita gente. Mas a gente acaba adquirindo uma inércia e uma preguiça mentais. E isso é extremamente danoso para o nosso desenvolvimento. A gente precisa, sim, refletir, ler, ponderar, analisar. A gente precisa manter a nossa mente em atividade. Por quê? Porque através desse controle emocional de uma mente inteligente, que a gente consegue, de fato, alcançar
novas perspectivas, novas possibilidades. A gente costuma ter uma ideia muito mística, por exemplo, sobre iluminação, né? Ah, então eu vou fazer uma oração, eu vou me iluminar, ou eu vou meditar e tudo mais. Isso também é verdade. Mas o ensinamento dos grandes seres, a luz dos grandes seres, perdão, ela se manifesta através dos ensinamentos. Os ensinamentos, os livros, né, inspirados de tantos sábios da nossa história humana, eles são uma representação externa, material, disso que a gente procura como luz, como sabedoria. Então, sim, a gente precisa ler as grandes obras, os grandes mestres, os grandes filósofos, todos aqueles sábios que trouxeram conhecimento para a gente. Por quê? Porque a gente vai dessa forma construindo, criando um terreno fértil na nossa mente, que aí então possa ser fecundado. Aí, num momento de inspiração, aí no momento que eu crio a minha conexão com o meu eu superior, aí sim, essa entidade que é viva, que é o meu próprio eu superior, ele vai conseguir ter algo em comum. Ele vai conseguir despertar na minha mente alguma nova ideia, algum novo olhar, alguma nova perspectiva. Cada vez que eu tenho uma nova perspectiva sobre algo, é um processo de iluminação. Porque eu estou pensando diferente, eu estou enxergando de uma forma diferente. Isso é iluminação, de fato. Pensa no lugar físico. Se esse local tivesse totalmente escuro, o que a gente ia fazer? A gente ia precisar tatear, senão a gente ia cair, não é? Aí, quando a gente acende uma luz, a gente tem uma perspectiva diferente. Eu consigo ter liberdade para transitar sem esbarrar na lama, sem esbarrar no vidro. Foi de propósito. Mas o que eu quero dizer com isso? É que nós, em geral, somos muito apegados às nossas crenças, às nossas emoções, porque a nossa visão ainda é muito restrita àquilo que a gente reconhece como verdade. À medida em que a gente vai ampliando as nossas perspectivas, à medida em que a gente vai acendendo outras luzes, a gente tende a se desapegar, a gente tende a caminhar com mais clareza e, consequentemente, com mais liberdade. Quando a gente tem mais clareza e mais liberdade, a gente consegue acessar também outras perspectivas. E é possível, então, que o meu eu superior traga novas ideias e preencha a minha vida com mais significado. Acho que é o último slide de hoje, né? Então, um objetivo aqui desse nosso estudo e da nova psicologia é reconciliar as ciências exotéricas e as ciências esotéricas. Exotérico é um termo que tem a ver com tudo que é externo. Então, as ciências exotéricas, quais são? São essas que a gente conhece hoje. A medicina, por exemplo, a odontologia, né, Mário? A psicologia, a fisioterapia, a ciência de modo geral. Tudo isso que é exotérico é o que tem a ver com a forma, é o que trata a forma tal qual a gente vive nesse lugar que a gente está no tempo e no espaço. Já aquilo que é esotérico é tudo aquilo que é interno, que é causal. Então, a psicologia, um dos papéis dela é unificar essas duas correntes de pensamento, esses dois olhares. Então, eu vou ler o trechinho também que está nesse livro Psicologia Esotérica. A ciência exotérica moderna sabe muito sobre a forma externa, ou aspecto matéria. Já a ciência esotérica sabe muito sobre a natureza das energias subjetivas, das qualidades que colorem e condicionam a forma. Então, o esoterismo ele vai tratar sempre das causas. Então, se alguém falar para você, o fulano é esotérico, ele vai lá na feira hippie. Mentira, viu? Esoterismo tem a ver com causa. Esoterismo tem a ver com qualidade. Esoterismo tem a ver com aquilo que é mais interno. Aquilo que é externo é exotérico. Quando esses dois saberes, exotéricos e esotéricos, forem inteligentemente reunidos, aí sim a gente vai desenvolver uma psicologia mais verdadeira e exata. Uma nova ciência da cultura humana. Olha que bonito. Né? Cultura é tudo aquilo que a gente produz enquanto humanidade. Então, é nosso dharma produzir uma nova
psicologia e novas formas de interação para que a gente possa cada vez mais vivenciar a unidade aqui também no nosso planeta. Então, olha que bonito, o trabalho de unificar o ser humano. Essa entidade psíquica, que hoje a psicologia já lida muito bem com isso, e a que seria exotérica, né, externa, e a alma condicionante, ou seja, esse é o agente causal esotérico, avançará rapidamente. Então, Tibetano diz aqui que um dos objetivos da psicologia é unificar essas duas coisas. E, na verdade, isso é um objetivo de todos nós que somos estudantes do desenvolvimento humano, né? Todos nós que, em alguma medida, nos interessamos por aquilo que é de fato espiritual, nosso único objetivo é integrar essa consciência supra-humana com esse nosso viver. Porque se a gente fica cultivando um olhar utópico, né, devoto a algo externo, a seres externos, percebe? A gente vai estar ali sempre construindo uma barreira entre o que a gente é e aquilo que a gente pode vir a ser. Então, o ensinamento de fato espiritual, ele constrói pontes. Ele vai trazendo ferramentas para a gente manifestar toda essa realidade espiritual aqui, através da nossa mente, através das nossas emoções, através das nossas ações e do nosso corpo. O ensinamento diz que o progresso, sempre falo aqui para vocês, né? A progressão espiritual, espiritual não, de manifestação no nosso planeta, ela segue esse padrão. 1, 3, 7, 12. E aí a gente vai ver isso nos raios também. A gente vai ver, né, saindo do uno para a manifestação trina, para a manifestação sétupla, e aí a partir dos 7 raios a gente vai ver os 12 signos do zodíaco. Então essa é a sequência que a gente vai estudar aqui ao longo desse semestre para trazer informações para que vocês possam, e nós possamos fazer o nosso processo de integração. Bom, acho que deu o nosso horário, né? Pessoal de casa, tudo bem? Paulinho, Oi. se você conseguisse explicar um pouco de novo o negócio da personalidade, da alma e do espírito, será que você conseguia explicar um pouquinho Das leis? mais amplo? Ó, hoje no nosso estudo de manhã, eu falei bastante sobre isso. Então, por conta do nosso tempo aqui, eu acho que eu vou declinar da sua oferta, mas não vou deixá-la sem resposta, porque a gente gravou hoje, a nossa reunião foi basicamente sobre isso. Eu mandei o link em alguns grupos, eu não sei se você está presente, senão eu te mando depois. Tá bom, A gente obrigada. começou um estudo sobre a lei da aproximação espiritual no nosso trabalho meditativo de manhã, e ele fala sobre isso. Tá no canal do YouTube. Tá no nosso canal do YouTube, isso. É o Tá no último. canal do YouTube? Tá, obrigada, vou ver. Um beijo. Obrigada. Tchau, Beijo. tchau. Eu vou parar a gravação.